Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um gorrinho de hipopótamo. Você vai precisar de um fio em tom de roxo. Este que eu usei foi a cor 111. É um fio de primeira com agulha 4,5 milímetros para a confecção do gorro. Para os detalhes, nós vamos usar o rosa e branco. Você vai trabalhar com agulha 3,75 ou 4 milímetros para fazer os detalhes, para que eles fiquem mais justos. A touquinha, você vai escolher o tamanho de acordo com o seu gosto. Está no vídeo. Escolha o tamanho e confeccione o gorro para depois fazer os detalhes. 2 botões pretos para os olhos. Depois que você finalizou a sua touca, você vai fazer uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto baixo e continue para fazermos o arremate da nossa peça, usando uma carreira em pontos baixos. Soltos, não precisa apertar o ponto baixo, e é feito na mesma cor do gorro, só para finalizar. Faça isto até o final, corte o fio e arremate. Nós vamos fazer o focinho usando a cor rosa. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. 1, 2, 3 correntes para subir, laço. Na quarta corrente, um ponto alto, no mesmo lugar. O segundo, no mesmo lugar, o terceiro ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto apenas. No próximo, um ponto alto e continuo até a última corrente. Na última corrente, nós temos um ponto, laço, agulha, e vamos repetir aqui mais 6 pontos, ó, o segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Você tem aqui um total de 7 pontos. Então, vamos fazer mais um, que a gente já tinha um, tínhamos que fazer mais 6. Então, aqui vamos ter 7 pontos, ó. O que nós tínhamos e mais 6. Para a outra lateral, ó, pegando a alcinha, você vai fazer aqui ponto sobre ponto, até chegarmos à última corrente, onde nós já temos os 3 pontos altos e as 3 correntes, que ficam um total de 4 pontos. Observem, aqui nós fizemos as 3 correntes iniciais, que são contadas como primeiro ponto, mais 3 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui você vai fazer mais 3 pontos, ficando de novo com um total de 7 pontos, igual do outro lado. Observem, 3 pontos no mesmo ponto de base, então temos 7 pontos. E continua 2 na terceira corrente, fecha com ponto baixíssimo. Faça 1, 2, 3 correntes, lace no mesmo ponto, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2, 3 correntes,
Na base, ó, pegando a alcinha de trás do ponto, ó, você vai fechar com ponto baixíssimo. Lace agulha no ponto seguinte, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço agulha no ponto à frente, um ponto alto, no próximo, o segundo, terceiro, quarto, o quinto, sexto ponto. No ponto seguinte, você vai fazer um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Uma, duas, três correntes, pegando a alcinha de trás do primeiro, fecha com ponto baixíssimo, lace no ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Temos o segundo grupo de aumentos e vamos continuar repetindo. 2 pontos no mesmo ponto de base. Total de 7 vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e mais um, completando 7. 7 aumentos. Observem, temos 7 grupos de aumentos, contando desde este primeiro. Então, vamos continuar aqui fazendo de novo 6 pontos, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E no final, nós vamos fazer 3 aumentos, ó. 1, no próximo, 2, e no último, 3. Um no mesmo lugar, o outro. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo, puxe, corte o fio e arremate, deixando o fio para costura. Agora, com o fio preto, nós vamos fazer aqui o furinho do nariz, ó, no cantinho aqui, bem onde você começa, é bem pequenininho, é só você passar o fio assim, atravessadinho, desse jeito. Agora aqui a gente desce e arremata. Se você não quiser arrematar, você já pode passar para o outro, fazendo a mesma coisa. Aí a gente puxa para baixo e arremata aqui atrás. Não tem problema ficar o fio sobrando aqui não, porque ele vai ser costurado lá e não vai aparecer. Corta. E ele vai ficar assim. Para fazer o nosso lacinho, você vai trabalhar somente esta primeira carreira, exatamente igual a que nós fizemos para a fuça. Ele vai ficar assim, ó, você vai arrematar após terminar. Observe, nós prendemos o fio no centro. Você pode fazer esta voltinha aqui, fechamento do laço, com o rosa mesmo. Eu estou usando o roxinho mesmo que eu trabalhei a touca. Então, nós vamos fazer isto. Estou usando o fio duplo, por isso que eu prendi aqui. Aí nós vamos passar lá para cima, para centralizar este laço. Ó, puxo, desse jeito, ele já vai ficar fechadinho. Aí você vai segurar bem, e aqui nós vamos fazer várias voltas. Esta é a parte que você faz a gosto. Tem gente que gosta com esse
centro mais volumoso, tem pessoas que gostam mais magrinho. Aí isso aqui vai ficar a seu gosto. Só tomar cuidado para ele não dobrar essas laterais, para que ela fique sempre redondinha assim. Ele serve para enfeitar outras peças também, como tiara, aqueles lacinhos que você pode fazer, aqueles handband que você faz com crochê, fica bem bonitinho, para fotografia ou para uso no dia a dia mesmo. Ajuste bem a lateral para ficar certinho. Ó. E ao final a gente vai arrematar aqui atrás. Segure, passe a linha, agulha por baixo dos fios e puxa uma vez. Agora a gente faz isso, passando por dentro da laçada. Ó. Isso aqui você não vai precisar cortar, não. Nós vamos usar esta perninha para prender no nosso gorro. Para fazer a orelha, nós vamos usar o mesmo fio do gorro. Faço a volta de linha no dedo, puxo, laço, solto e faço uma corrente. Dentro da argola, nós vamos fazer 6 pontos baixos. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Segure e puxe. A gente sempre segura o último ponto para não deformar, para ficar bem encolhido. No primeiro ponto feito, introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. E no próximo, repetindo, um no mesmo lugar, outro. Trabalhe assim até o final, 6 vezes. Chegando ao final, introduzo a agulha no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente na base, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e continuo até o final. Nesta carreira não temos o aumento, somente ponto sobre ponto. Chegamos ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. Observem que a orelha fica enroladinha, para ficar assim mesmo. Aí você vai puxar o fio deixando para a costura e cortar. Passo a ponta por dentro e arremate. Faça outra exatamente igual. Essa pontinha do fio sobrou. Para fazer a base do olho, você vai usar o branco. Faço a volta de linha no dedo, puxo o fio, uma corrente e solte, ó. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, laço e agulha. No mesmo lugar, meio ponto alto. Repetindo, 1, 2 pontos baixos, laço no mesmo lugar, meio ponto alto e puxo para fechar. Introduzo a agulha na base, ó, no primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Para aplicar, ó, o botão no branco, você vai colocar bem no cantinho, ó, puxar os fios, ó. Ele vai ficar sobrando maior parte em branco de um lado do que o outro. E aqui nós vamos amarrar, fazendo isso nos 2 olhinhos. Corte o fio, observem como ele vai ficar. O primeiro passo para o início das aplicações é dobrar o gorrinho bem certinho desse jeito e vamos começar a aplicação pelo focinho, colocando bem rente à base, ó, o final do gorrinho. Você vai colocar desse jeito e nós vamos iniciar a costura em volta de toda a fuça. Nós vamos iniciar a aplicação, você vai pegar a agulha e nós vamos trabalhar prendendo a base do gorro com um lado só do ponto, ó. Você tem 2 correntes, então nós vamos pegar só essa de baixo, ó,
o fiozinho do gorro e metade do ponto da fuça. Fiozinho do gorro e metade do ponto da fuça. Eu gosto de fazer mais ou menos a metade da aplicação desta maneira, segurando, para que ele não saia do lugar. Se você quiser usar pontos de cola também pode, mas assim não tem problema. Você faz a aplicação sem sair a peça do lugar. Então vamos fazer isso em toda a volta. Depois de prender o focinho, nós vamos prender a orelha. Continue com a touquinha dobrada. Conte uma carreira, 2, 3. Nós vamos costurar metade da terceira com metade da quarta carreira. Então, vou passar a agulha, pegando estes fios. Ó. Então, nós vamos costurar assim, subindo. Vou para a orelhinha e vamos fazer alguns pontinhos desta maneira, como se você estivesse alinhavando metade da terceira carreira. Passo para o outro lado. E aqui atrás a gente faz alguns pontinhos novamente, para que essa orelhinha fique sempre armadinha. Não precisa apertar muito o ponto para não repuxar. Você vai fazer a mesma coisa com a outra orelha. Arremate as 2 vezes e corte o fio. Observe, você vai posicionar os 2 olhinhos desta maneira, ó, no meio do focinho, bem encostadinho, e nós vamos costurar, colocando a bolinha preta de frente para a outra, desse jeito. O lacinho nós vamos aplicar na base de uma das orelhinhas, desse jeito, ó. A nossa touquinha pronta vai ficar assim.